a porra da independência. Eu brinco que... Tá bem, aí você começa a comprar um carro... Tem vezes que eu erro. No mentalismo, principalmente. Então era cópia da cópia da cópia, um negócio chuviscado, sabe? Tipo, se alguém tivesse e tal, de repente tinha um cara lá falando em português ensinando a tocar rock. Entendeu? Essa minha videoaula levou meu nome para várias pessoas e pessoas, sei lá, o cara que toca forró, quer saber um pouco de rock e comprava videoaula, sabe assim também. Eu entendo. E a molecada queria tocar. Então, assim, 10 anos depois, vários caras, pô, aprendi que comecei por causa da tua videoaula e tal. Então rolou isso. Na época tu sacou que seria isso? Não saquei, mas depois eu entendi que essa parte de... Eu gosto da parte de educação até hoje. Eu tenho uma Guitar Academy, que eu tenho lá um monte de curso em português, um monte de curso em inglês. Eu gosto, porque eu gosto de aprender. Então eu gosto de ensinar, eu gosto da parte acadêmica da música também. É um lado que eu gosto, dos nomes, de entender mesmo, e de estudar. Sou meio... Caxias aí, né? nesse meio nerd, né? Eu sou o nerd sem a parte digital, né? Nerd de ficar mesmo estudando, assim. Isso eu não consigo duvidar, não, cara. E eu fiz essa videoaula lá no começo, depois eu fiz nos anos 2000, aí já DVD, depois quando tem um online, vira um link, e aí eu tenho mas já eu tenho era, várias você consegue coisas. chegar em vários lugares até por um preço melhor e tudo mais. Exatamente. Eu tenho a minha Kiko Loureiro Guitar Academy, que tem várias aulas em português, várias aulas em inglês. Eu faço uma live, uma masterclass para os caras individual. E aí o cara entra lá, se o cara quiser aprender até inglês comigo ali, que é mais fácil meu inglês, pode... Eu aprendi muito inglês assistindo as videoaulas gringas de guitarra, mesmo? né? Porque é um assunto que me interessava, eu queria entender. Né? Eu queria entender o que os caras estavam falando, então você estuda inglês ali mais ou menos de escola e na videoaula que eu fui... Que engraçado, pra mim foi o videogame. Videogame, mas uma coisa que você gosta, para aprender uma segunda língua, você tem que alguma gostar, coisa, né? Você tem que precisar daquilo de alguma forma, né? Para você aprender aquilo mais tranquilamente. Exato. Né? E porra, então aí o Angra era um pouco, tinha esses fãs, né? Um pouquinho, né? E era tipo o Dream Team, tal, porque era o André, eu tinha ensinado da videoaula um pouco. O Luiz Marito tocava numa banda de Firebox, Firebox chamava, que lotava o Blackjack, que era o bar de São Paulo de rock, metal, lotava já. Então, naquele nicho do nicho, a gente era os caras conhecidos por tocar bem, né? E aí, de repente, esses caras estão juntos, fazendo uma banda, só que a gente não contava pra ninguém, era tudo meio... segredo, assim. Uma decisão, isso? Porque era uma estratégia... uma decisão pensada. Não vamos ficar falando da banda, porque quando a gente aparecer, a gente vai aparecer pronto. Entendeu? Porque tinha aquela coisa do Kiss, mal comparando, né? Mas o Kiss tinha um lance da máscara, não sabia quem era. Era possível esse tipo de coisa, né? Era. No passado. Ainda tem Slipknot, né? Que tem ainda tem algumas coisas assim, que os caras... O Ghost, você não, né? Não sabe direito, até um certo ponto segura um pouco o rosto dos músicos e tal, né? Isso é interessante, né? Porque... Ainda dá pra fazer isso, mas é difícil, né, com social media. É. Mas o Kiss fez isso por quantos anos? 10 anos, sei lá. Né? Sem saber. Porra, e aí essa Pensa parada... bem, cara. O cara, ele só é famoso quando ele quer, né? Não, porque aí ele tem que ele tem que vestir aquilo pra... fazer aquilo que ele tem que fazer lá, depois ele volta a ser um cara. Não, o Paul Stanley tem um podcast no Joe Rogan, muito legal com ele, né? Eu não sou tão fã do Kiss pra saber os detalhes, então ali eu conheci um pouco mais o Paul Stanley agora, mais recente, né? E ele fala que ele ia no psicólogo antes de ser famoso, porque ele já estava se preparando para ser famoso. Eu achei isso fantástico. Já, né, queria estar pronto para ser famoso. E ele falava que ele tocava no Madison Square Garden, né, que é o lugar, né, em Nova York, e saía para ir no bar do lado dos fãs, e ninguém reconhecia o cara. Só que ao mesmo tempo que isso é legal, o cara fica com vontade de falar, pô, sou eu. Será, cara? Tipo, sabe assim, essa na entrevista ele falando, que ele ficava com vontade de falar, sou eu. Tipo, que vê um monte de fã do lado ali. Os caras falam, caralho, tu viu o show do show e o cara tá do lado ali, ó.
Pô, sou eu. Mas é louco. Mas ao mesmo tempo eles conseguiram guardar isso por muito tempo, né? E o Angra, não que a gente se baseou nisso, mas a gente tinha esse lance de, não, vamos fazer legal, não precisa ficar falando. Vamos mostrar. E é uma coisa que a minha filosofia de vida é meio que essa. Tipo, vamos fazer e mostra. Não tem que ficar falando antes de fazer, né? Porra. Antes de ser, seja. É. Seja. Então, vai lá, então, monta a banda, ensaia pra caramba. Toca no escuro. Toca no escuro. A gente ensaiava 5, 6 horas por dia. Eu lembro no verão, assim, era um verão, de janeiro, todo dia indo lá, ensaiando, melhorando as partes e tal. Tocando no escuro. E aí esperando o lance da resposta da gravadora depois tal. E aí quando rolou, a gente se preparou mais ainda, foi pra Alemanha gravar. Quando chegou lá, o produtor falou, vocês não sabem nada. E Vocês são ruins. Não falou assim, mas falou pior, né? Tipo, o alemão, o cara... A gente percebeu que não sabia tocar direito. Tava abaixo do nível exigido de excelência do... É muito louco, né? A gente se sentia bem e tal. As músicas eram boas, mas o cara botou no outro nível, né? o que ele quis dizer tecnicamente, Porque então? a gente não era como soava, era... Tecnicamente você devia ser melhor. Um monte de moleque que não tinha experiência nenhuma no estúdio, né? No estúdio, hoje em dia é mais fácil, né? Como a maioria das coisas, mas quando você grava numa fita analógico, você tem que tocar de verdade. Não dá pra você tocar e o computador dar uma arrumada. Afina a voz. Você tocou um pouquinho fora, você vai lá e bota no lugar. Né? Se ajusta, edita e tal. É tocado. Se você não toca errado, tem que tocar de novo. Tocar de novo, tocar de novo. E aquela fita vai... Volta, volta. Demora, né? Um pouco, né? Não é o digital. E aí o cara trocou de baterista. Porque o cara falou, ó, eu só gravo se tiver um baterista sólido aqui. E aí chamou um batera alemão. Então se você olhar no álbum, tá escrito baterias gravadas por Alex. E aí pra eu gravar, eu gravei todas as guitarras lá, mano, penei pra caramba. Né? Nossa, Cara, não esqueça o primeiro dia da gravação. Por quê? Na primeira música, que foi Queen of the Night. Porque eu cheguei lá, cara, eu era... Não que eu me achasse bom, mas assim, na minha turma, eu era o cara melhor ali, sabe? Assim, eu dava aula pros caras, quem me via tocar falava, eu quero ter aula com você e tal. Tinha feito a videoaula. Cheguei lá, cara, eu gravei a primeira base, só a base, eu acho que fiquei umas 5 horas. E a gente saiu do estúdio tipo umas 4 da manhã. Ficou tipo a tarde inteira, sei lá, ficou muito tempo. 5 horas não, muito mais, porque a gente saiu umas 4 da manhã, eu com o Sasha, e o Sasha dirigindo, ela cansada pra caramba. Tipo, ele, tipo, eu me sentindo mal, assim, eu não acredito que eu demorei tanto pra gravar uma base de guitarra, sabe, uns acordes simples. Cara, de novo. Não, eu nem sabia mais, já tava só... Então eu nunca esqueço a primeira. E Quem aí... é que te fazia regravar? O Sasha é o cara que estava gravando as guitarras, porque ele era guitarrista, então ele gravava as guitarras comigo. O Charlie, que era o produtor principal, ele ficou mais em cima da batera, porque a batera é o alicerce da gravação, né? É o que vai dar todo mundo vai colocar em cima do ritmo, né? Então, durante o dia era batera, e depois eu pegava um pouco mais à noite. Aí o André, quando começou a cantar, ele gostava de cantar à noite. Então, ao longo do dia seria guitarra, né? Porque voz você não consegue ficar muitas horas. Guitarra você consegue ficar lá tocando 8, 10 horas. E era isso que rolava. Cara, a gente penou, hein? Penou. Bullying do produtor direto. Né? Botava o volume no zero do ano e falava, agora tá bom o som pra você. Sabe assim, sabe? Tipo, direto, assim, falando. É. Aí ele chegava assim, batia na porta, falava, brasileiro batendo na porta, ele batia fora do tempo. Direto, vocês não sabem tocar no tempo, não sei o que e tal. Mas assim, botando a gente na linha, né? Então foi importante pra caralho. Muito, cara. Tipo, essa gravação, assim, pode perguntar pro Rafael, pra qualquer um que participou ali, cara, que foi... é assim que funciona. A gente foi lá e falou, assim que funciona. E o cara falava, cara, vocês querem... Esse álbum vai estar na loja, né? Na loja que era CD, né? Vai estar do lado do AC/DC, do Metallica, do Ozzy. Tem que estar na mesma qualidade. Né? Você tem que